Reverendíssimo Padre João, que preside esta Eucaristia, Reverendo Diácono Irã, alegria tê-lo conosco neste domingo, querido seminarista Leandro, queridos coroinhas, cerimoniários, mestres, querido povo de Deus aqui presente, você todos os ensinamentos de Jesus, a pregação daquilo que milagres feitos por Jesus, né? Nessas últimas 2 semanas, como nós vimos, Jesus que abriu a boca, o efatá, né? Daquele homem, Jesus que multiplicou os pães e os peixes e deu a comer uma multidão, enfim, tantos outros milagres, que são setas, sinais que querem mostrar aquilo que Jesus é. Não é o fim, mas um caminho. No capítulo de hoje do Evangelho de Marcos, nós chegamos ao centro do livro de Marcos. E este Evangelho em especial, ele tem diversos pontos que nós não podemos perder um minuto de atenção, porque ele é riquíssimo em detalhes. E neste mês da Bíblia, né, esse mês que nós, enquanto Igreja do Brasil, estamos dedicando ao estudo, à leitura da Palavra de Deus, nós devemos fazer esse exercício, buscar fazer esse exercício de, a cada domingo, ouvir a Palavra de Deus, ouvir a liturgia da Palavra, ouvir o Evangelho e ruminá-la, né? Ruminar é aquele gesto, né, que os equinos, né, os caprinos, né, ou seja, os cavalos, as vacas, os bois fazem, né, eles pegam o alimento, o capim, e ficam mastigando, ingerem, né, aquele alimento passa no estômago, volta para o início, né, do sistema digestivo, que é a boca, né? Nós aprendemos isso, e vai e volta, e vai e volta. Nós devemos fazer isso com a palavra de Deus, né? Ruminar, vir e voltar, para a gente perceber como existe uma sequência nas leituras, uma sequência pedagógica nesse caminho de Jesus. Então o Evangelho de hoje, esse capítulo, a continuidade, na verdade, do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus saiu, então, de Jerusalém, da Terra Santa, e foi para Cesaré de Filipe. Depois de ter ensinado as multidões, de ter feito curas, milagres, prodígios, Jesus, então, pergunta para os seus discípulos o que estavam falando a respeito de Jesus. Quem era Jesus? Mesmo depois de todos aqueles milagres. Não que Jesus quisesse saber no intuito de inflar o seu ego, né? A gente pode achar que Jesus queria saber, olha, o que estão falando de mim? Não. Mas exatamente qual era a visão, depois de todos esses milagres, qual era a visão que tinham de Jesus, que tinham do Senhor? Então, nós temos algumas respostas que o Evangelho nos aponta. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda, né, aqueles mais distantes, vão dizer que tu és um dos profetas.
Jesus ouviu tudo isso e tudo isso era muito bom, né? João Batista foi, pelo próprio Cristo, proclamado como o último e maior dos profetas, né? Nenhum homem nasceu de ventre de mulher maior que João Batista. Elias também era um dos patriarcas do povo hebreu. Mas estas respostas, não em si só, elas não se completaram, porque Jesus é muito mais que isso. Então Jesus se volta para os seus apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus e já havia um tempo, e pergunta então: e vós, quem dizeis que eu sou? Eis que Pedro, que ainda não tinha a real consciência da divindade de Jesus, assim como os outros apóstolos, mas que neste momento tem uma inspiração divina e proclama: tu és o Messias. Interessante que no texto de Marcos, que nós lemos, ele é um pouco mais enxuto. No texto de Mateus, que nós vamos ouvi-lo daqui a uns 2 anos, que é no ano A, vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele completa um pouco mais. Jesus então proíbe que os seus apóstolos falassem, né, esta verdade de fé, porque Pedro proclamou com esta frase uma verdade de fé, uma proclamação de fé, né? E é muito bonito isso. Jesus pede que eles não passem, não falem para os seus discípulos, para os outros, na verdade, porque é preciso que eles aprendam, é preciso que eles enxerguem de maneira mais concreta quem é o Filho de Deus, quem é o Messias. Eis que então, depois desta profissão de fé de Pedro, Jesus então faz o primeiro anúncio da sua paixão. Importante, meus irmãos e irmãs, nós percebermos que toda vez que Jesus falava sobre as realidades celestiais, ou seja, estas realidades que nós não conseguimos ver, não conseguimos tocar, Jesus sempre se utilizou de parábolas, de histórias, para que a gente pudesse imaginar, né? Pudesse assim ter uma ideia do que venha a ser os céus, os reinos dos céus, a glória eterna. Mas quando Jesus faz, e aqui é o primeiro anúncio da paixão, Jesus faz no decorrer dos evangelhos 3 anúncios da sua paixão, da sua morte, de tudo aquilo que ele ia sofrer. Jesus fala de maneira clara e explícita. Jesus então vai falar, né, que vai sofrer muito. Jesus fala: vou sofrer muito, vou ser entregue, vou ser crucificado. Jesus fala de maneira aberta, porque é uma realidade humana. A morte é uma realidade humana. E todos nós temos uma experiência, uma vivência, e experimentamos a dor desse sofrimento. Eis que então, já falamos 2 elementos importantes da leitura de hoje do Evangelho. O primeiro, a profissão de fé de Pedro. O segundo, nós vamos falar, acabamos de falar, né, sobre o anúncio da paixão. E o terceiro e grande ensinamento deste trecho do Evangelho vai ser exatamente a forma, né, as orientações e a forma como nós cristãos devemos viver. Mas antes disso, existe aqui um trecho importantíssimo. Eis que Pedro, ao ouvir, né, aquele discurso de morte de Jesus,
que Jesus iria ser crucificado, que Jesus iria sofrer muito, que Jesus iria padecer, mas que ao final iria ressuscitar, Pedro chama Jesus à parte e o repreende, né? Jesus, que falou essas palavras com parresia, né? Como é importante essa expressão, parresia, propriedade, algo de dentro, que Jesus conhecia e falava com verdade. Pedro que pensa como os homens, né? Pedro que pensa com a mentalidade do mundo. Jesus está falando das coisas divinas, das coisas de Deus, daquilo que ele deveria viver, mas Pedro então o repreende com o pensamento humano. E Jesus então, mais uma vez, pega Pedro e usa essa expressão, né? Afasta-te de mim, Satanás. Jesus não está chamando Pedro de diabo, não, tá bom, gente? Isso precisa ficar claro. A expressão bíblica Satanás significa opositor, né? Aquele que vai de encontro à vontade de Deus, né? E nesse momento, Pedro, com o pensamento do humano, não, Jesus, imagina, né? O povo judeu, o povo de Abraão, o povo do Antigo Testamento esperava um Messias que trouxesse, que restabelecesse o reino de Israel, né? E este Messias, ele viria com glória, com louvor, né? Trazendo para o povo de Israel, né, um reino de prosperidade, de paz. E se a gente se recordar lá atrás dos evangelhos, que nós ouvimos, sobretudo no mês de agosto, né, nessa parábola, aliás, nessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né, este povo acompanhou Jesus, foi atrás de Jesus, primeiro pela palavra, mas depois pelo pão. Eles continuaram a seguir Jesus, porque Jesus os alimentou. Então, ele era um Messias perfeito, né? Um libertador que garantia a eles comida, sem necessidade de trabalhar. Então, era algo perfeito. Mas Jesus, então, repreende Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, pois os seus planos, os seus projetos, não são os projetos de Deus. E Jesus então conclui, né, este trecho do Evangelho, capítulo 8, versículos de 25 a 35, justamente com aquele manual de instruções, vamos chamar assim, né, para aquele que deseja seguir a Cristo. Se alguém me quer seguir, olha bem, não é todos têm que seguir. Jesus não obriga ninguém, Jesus coloca, se alguém me quer seguir, se você não quer seguir, você pode seguir qualquer outra pessoa, mas se você quer seguir a Cristo, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Renuncie a si mesmo. Meus irmãos, renunciar a si mesmo não é simplesmente deixar de fazer alguma coisa por fazer. Primeiramente é renunciar a paixão, as paixões internas que levam à queda, ao pecado. Mas antes de tudo, é renunciar a si mesmo em favor do outro, né? É eu deixar de fazer algo que até intrinsecamente na sua origem é bom, mas eu deixo de fazer para o bem do próximo. Sabe quando a gente pratica isso? Muito. Eu acho que muita gente aqui
tem essa experiência, com toda certeza. Quando a gente se consagra, que é o caso aqui do Padre João, do seminarista Leandro, dos diáconos, em parte, né? Porque nós vivemos uma dupla sacramentalidade. Quando nós nos casamos, né, aqueles que aqui, né, já vivem tendo recebido o sacramento do matrimônio, vivem como casados, é uma prática constante, não é? O renunciar à sua vontade para o bem do outro, para a alegria do outro. Hoje eu gostaria de estar descansando, vendo TV, mas em atendimento ao bem do outro, eu vou fazer outra coisa que seja necessário, né? Os filhos, né? Eu vou passear com os meus filhos, eu vou visitar um doente, né? Vou visitar um doente, poderia estar neste domingo de sol, que agora abriu um sol bonito, está fazendo outra coisa de lazer, mas vou me dedicar ao atendimento do próximo. Isso é renunciar a si mesmo, né? Renunciar a tantas coisas, e hoje a gente tem tanta coisa que a gente facilmente poderia renunciar em favor do irmão, em favor daquele que necessita mais. Tome a sua cruz e me siga. A nossa cruz não é a cruz de madeira do Cristo. Evidente que não. A nossa cruz são todas as dificuldades que nós vivemos no dia a dia da nossa vida, né? Às vezes a gente até brinca, fulano é a minha cruz, né? Aquilo ali, o meu trabalho é a minha cruz, eu carrego a minha cruz. É carregar a nossa cruz, os nossos problemas, porque Jesus também foi muito claro: vós estáis neste mundo, mas não sois deste mundo. E uma vez estando nesse mundo e seguindo a mim, vós não estareis livres de provações, de perseguições, de traições, de dificuldades. Mas com Cristo, a exemplo do Cordeiro Pascal, que por conta própria se ofereceu, e ele não precisava, pois Jesus é Deus. Jesus tinha a oportunidade de não sofrer, ou de fazer uma paixão, de sofrer a sua paixão de maneira amenizada, mas Jesus, humildemente, cumprindo com a vontade do Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz, se entregou por nós, de maneira espontânea e livre. É o que nós vamos ouvir daqui a pouco, no momento da consagração, né? Ele tomou, abraçando livremente a paixão. Por fim, meus irmãos e irmãs, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Salvar a sua vida não é deixar de correr os riscos, né? Não é deixar de correr o risco, mas é ganhar a vida para o mundo, né? Ganhar a vida para as coisas que não são essenciais. Perder o tempo, o nosso tempo, neste tempo, este cronos, que é algo incontrolável na vida de todos nós, né? Perder o tempo com aquelas coisas que não nos levam ao maior, algo que transcende a nossa visão. Então, nisso Jesus fala: quem perder a sua vida por mim, pela minha causa, pelo meu reino, vai ganhá-la. Não aqui nesse mundo,
mas na eternidade. E essa é a nossa fé. É isso que nós cremos, com firmeza. Pois, se não for assim, de nada vale. Portanto, meus irmãos, tenhamos a felicidade e a certeza de seguirmos a Cristo. Tomamos a nossa cruz, é difícil, claro, não é fácil. E cada um de nós sabe o tamanho da sua cruz, o peso da sua cruz. Né? São tantas dificuldades, mas com o Senhor nós aprendemos a superá-los. Eu queria falar só um instantezinho também sobre essa segunda leitura tão bela, né? Nós estamos acompanhando também a leitura do livro de São Tiago, da carta de São Tiago, que é uma leitura muito fácil, né? São Tiago fala com muita tranquilidade para nós que somos seus interlocutores, é muito fácil a exemplificação. E Tiago fala então, para nós também, a fé sem as obras, ela não se completa. É necessário, e aqui São Tiago usou uma comparação muito bonita, né? Uma figura de linguagem muito bonita. Se nós temos uma pessoa que passa fome, que tem necessidades, e nós desejamos a ela que ela tenha, né, um bom dia, e não possibilitamos a ela esse atendimento dessas necessidades, a gente fez um discurso vazio, né? Nós precisamos ter também esse espírito de que a fé não se traduz em obras por si só. Por si só, ela está morta, como nos ensinou São Tiago. Tenhamos também, meus irmãos e irmãs, a certeza e a confiança que este profeta desconhecido, este profeta apresentado no livro do profeta Isaías, né? Esse profeta que nós não conhecemos, que apesar de todas as dores, de todos os sofrimentos, de todas as perseguições relatadas por este texto, né? Puxaram, arrancaram as minhas barbas, me bateram, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Apesar de todo esse sofrimento, o profeta não perde a confiança no Senhor. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.